É certo que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, todos aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e deram guarida a essa palavra, esses foram salvos pela graça, unicamente pela graça de Jesus. Agora, essa salvação, conquanto real, conquanto já seja uma salvação garantida, e nada pode nos separar do amor de Deus, como o apóstolo Paulo diz, essa salvação, segundo as Escrituras, precisa ser aperfeiçoada a cada dia, precisa ser alimentada a cada dia por cada um de nós, e é o próprio Deus quem vai agindo na nossa vida para que essa salvação ela ganhe vulto, por assim dizer, para que essa salvação ela se desenvolva até chegar aquele dia, aquele momento em que seremos chamados pelo Senhor para estarmos com Ele, ao lado dele por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia. 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo, me chamam muita atenção. Primeiro se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18, quando o texto diz que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito, chegar à claridade total. A ideia é do sol que nasce fraquinho e que vai subindo, ganhando força até chegar ao meio-dia, no ápice do seu calor, da sua claridade, e ali se torna dia perfeito. Então o sábio está dizendo que o caminho do justo, ou seja, daquele que foi justificado pela graça de Jesus, é como esse sol que vai brilhando aos poucos até estar a pino, como a gente diz, em sua plena claridade. E nós entendemos que essa plena claridade acontecerá na volta de Jesus ou quando nós partirmos e nos encontrarmos com o nosso Senhor. Mas no Novo Testamento tem um texto do apóstolo Paulo que se encontra em Filipenses capítulo 1, verso 6, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto de Paulo me chama a atenção por algumas coisas. Primeiro, me chama a atenção o fato do apóstolo Paulo ter sido o grande sistematizador das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Quando você vai para o Novo Testamento, temos vários escritores, vários apóstolos nos deixaram legados, por assim dizer, fantásticos no que diz respeito às escrituras sagradas, mas nós sabemos que foi o apóstolo Paulo quem melhor ou mais sistematizou, organizou o pensamento cristão, por assim dizer. E nós ainda hoje bebemos das fontes do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, ele começa afirmando que estou convencido. Para mim isso é muito significativo, sobretudo em dias, em tempos onde as pessoas estão muito focadas no sentir, né? Mais ou menos assim, o sujeito ele vai numa reunião, vai num culto, e se ele não arrepiou, se ele não sentiu nada, ele vai entender ou vai julgar que ali não estava a presença de Deus, que Deus não falou, que Deus não agiu, porque ele não ficou arrepiado, ele não sentiu alguma coisa. Mas quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, eu percebo que Paulo, na maioria das vezes, Paulo não vai falar que sentiu algo, Paulo não vai dizer que ficou arrepiado numa reunião de oração, Paulo não vai dizer que sentiu algo diferente, um calor diferente, mas muitas vezes nós vamos perceber o apóstolo Paulo falando: estou convencido, estou certo, estou convicto. E nesse texto o apóstolo Paulo, falando do crescimento cristão, falando do amadurecimento do cristão, dessa evolução da boa obra de Cristo em nós, o apóstolo Paulo vai dizer: estou convencido. Então, me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, porque no apóstolo Paulo nós encontramos piedade, mas encontramos intelectualidade, nós encontramos fé, mas nós encontramos também razão, que não são coisas excludentes necessariamente, que podem caminhar de mãos dadas. A impressão que a gente tem, já falei isso outro dia, é que algumas pessoas, ao entrarem num templo religioso, entrarem num salão de culto, elas deixam o cérebro do lado de fora, porque o cérebro não pode ser usado em alguns contextos, mas o que nós vemos o apóstolo Paulo falar é: estou convencido, eu estou certo, eu tenho a certeza, e isso é um processo intelectual, racional. E Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra, porque é Jesus quem começou a boa obra em nós quando nos chamou com a santa vocação eficaz, quando depois de termos sido eleitos antes da fundação do mundo, no tempo e no espaço, fomos chamados
chamados com essa vocação, com esse chamado eficaz de Cristo Jesus, o que o Paulo está dizendo é que é aquele que nos chamou e nos chamou por nos amar, ele começou um processo na nossa vida contínuo de crescimento e amadurecimento. E Paulo está dizendo, aquele que começou essa boa obra em nós, há de terminá-la. Eu gosto muito daquela placa que a gente encontra em alguns lugares, né? Desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor atendê-lo. Uma coisa mais ou menos assim, né? Agora entenda uma coisa, quando essa frase diz, né, para nós, tratando da vida, estamos em obras, não significa dizer que estamos interditados. Não significa dizer que estamos inoperantes. Não significa dizer que paramos. Não. A obra que Deus muitas vezes faz na nossa vida é uma obra enquanto estamos servindo a Ele, enquanto estamos na caminhada cristã. Semana passada eu estava num congresso do CTPI, Ressurgência, fantástico. Fica aqui o convite para você para o próximo ano. As inscrições já estão abertas. E o Hernandes Dias Lopes, né, sempre muito feliz nas suas colocações, falando sobre a vida de Elias, ele fez a seguinte afirmação: Deus está trabalhando na nossa vida e Ele não tem pressa. Deus trabalha em nós artesanalmente. Eu achei isso fantástico. Meu irmão, minha irmã, Deus trabalha na sua vida artesanalmente. É devagar, é aos poucos. E isso envolve tanto as lutas, as dificuldades, os problemas e as dores, como envolve também as alegrias, as vitórias, as conquistas, porque tudo isso, no final das contas, está trabalhando para o nosso bem, como o próprio apóstolo Paulo disse, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está completando uma boa obra na sua vida. Se alegre nisso. Não importa se você está passando por momentos difíceis, está passando por vales, ou se você está passando por momentos de exaltação. Não importa. Uma coisa é certa. Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele está completando, continuando até se tornar dia perfeito. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima.